triste. Se tem rebelião, eu vou pregar sobre rebelião. Se tem adultério, eu vou pregar sobre adultério. Se tem mentira, eu vou pregar sobre mentira, porque isso é evangelho. O evangelho não pode mudar. O evangelho não veio passar a mão na cabeça de ninguém. O evangelho quer transformar. E não há transformação sem palavra de Deus. Não há transformação sem verdade de Deus. Porque Deus confrontou a mim com a verdade. Ele foi nas minhas feridas. Ele foi ver que eu estava errada. Então ele me confrontou. E eu entendi que eu estava errada. E eu precisava ser transformada. Isso é evangelho, irmão. Ele vem contra as nossas mentiras, contra as nossas mazelas, contra os nossos eus, contra aquilo que eu acho, os achólogos. A igreja está cheia de achólogos. Quando a igreja tem que estar cheia de verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade, independente do que está sendo falado. Então a igreja é cheia de pessoas doentes que não se pode mais dizer nada que desagrade. Porque senão o bebezão ou a bebezona fica mal. Existem igrejas colocando as chupetas na mel e colocando na boca dos membros, com medo de perder seus nenéns. Aqui a gente não tem medo de perder neném, irmãos. Aqui a gente quer forjar Cristo nas pessoas. A gente não quer bebê na igreja, a gente quer homens e mulheres cheios da glória de Deus. É para isso que o evangelho veio, para ver transformação. Homens e mulheres segundo a sua vontade. Perfeitos varões. Homens que não estão preocupados em levar chibatada. Paulo e Silas ficaram com medo de levar chibatada? Literalmente? Não. Eram homens. É isso que Deus está forjando em nós, irmãos. É isso que Deus quer. É um evangelho Nutella hoje que não prepara ninguém para uma iminente e possível perda. Perdi alguém, perdi um emprego, perdi uma coisa, aconteceu um acidente, bateram o meu carro. Por que que Deus permitiu? Já começa assim. Por quê? E Deus te permitiu porque tu queres transformar alguma coisa na minha vida. É isso que tu queres. Em tudo dai graças. Pode não ser a minha vontade, mas faça como Jesus. Não é a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Ele sendo Deus, deu toda... Irmãos, ele deixou tudo bonitinho pra gente. Tudo bonitinho. Tem de bom ânimo, irmão. Jesus venceu o mundo? Então nós vamos vencer também. Não tem isso na Bíblia. Onde é que não tem, irmão? Se Jesus venceu. Ele fala que nós faríamos coisas maiores que ele. Ele fala isso na palavra dele. Até isso, irmão, esse evangelho Nutella de hoje, as pessoas estão... porque não tem escrito literalmente isso na Bíblia. Irmão, Deus não vai escrever tudo literalmente. Se é verdadeiro, se é puro, ele fala assim, tudo que seja verdadeiro, puro, seja tudo isso digno, seja isso que ocupe a vossa mente e seja isso que você pratique. Pode não estar lá, mas é verdadeiro, viva! Não interessa se não está escrito ipsis literis lá na Bíblia. É verdadeiro? Então viva. Porque quando não tinha nem evangelho, não tinha nem escrito, o homem sabia que era errado matar, o homem sabia que era errado adulterar, o homem sabia que era errado cobiçar a mulher do próximo, o homem sabia, não estava escrito, irmão, e ele sabia, e a gente sabe o que é certo e errado. Eu não preciso que esteja ipsis literis, porque Deus deixou uma gama de coisas que dali um versículo você pode tirar uma gama de coisas. É isso que Deus faz. Hoje vive um evangelho que eleva mais o homem do que a Cristo. Quer dizer, nem eleva a Cristo, eleva o homem. Usam a Bíblia como... como se diz assim, pegam a Bíblia para mostrar que são cristãos, mas dali não sai nada de Deus. Sai para que o homem seja exaltado, para que o homem seja amaciado. Querem deixar tudo confortável para o homem. Se a igreja não tiver isso, se a igreja não tiver aquele, irmãos, então você não conseguiria ser cristão na época de Jesus de jeito nenhum. Porque não tinha nem banco para sentar. Como eu comecei aqui falando, 3 dias pregando ali Jesus. Irmãos, Jesus não precisava fazer propaganda do que ele era. Jesus não precisava disso. Eu gosto muito dessa série que nós estamos assistindo, a gente assiste, The Chosen. Quem assiste aqui?
É uma das melhores que eu assisto. Mas em tudo a gente olha e vê que retém o que é bom. Irmãos, eu quero lhe dizer que Jesus não fez panfletagem para pregar o Sermão do Monte. Em nome de Jesus. Ele não precisou distribuir, a gente, hoje à noite, hoje à tarde nós estaremos lá no monte tal, tal, tal. E Danja profeta, Danja profeta. Jesus não precisou de panfletagem, não. Ele era quem ele era. Ia quem queria. Ele não precisou fazer propaganda de quem ele era. Ele é Deus, ele é Senhor. A gente vê, assiste, tremenda, amo assistir, foi uma das melhores e para mim tem sido uma das melhores. Mas, irmão, retém o que é bom, amém? Em tudo que você for assistir, retém o que é bom. O que foge da palavra, veja ali, olha, é um filme. Não tem problema assistir. Não vou assistir. Não assista, é muito legal. É muito bom, tem muita coisa legal, muita coisa profunda, muita coisa boa. Mas retém, veja, por isso que é bom a gente ter conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Conheça a Bíblia. Entenda a Bíblia. Então, nós não vivemos esse evangelho que eu tenho que mediar para o homem, fazer, massagear o homem para seguir o evangelho. Irmão, ou você segue ou você não segue. Assim era na época de Cristo. As pessoas, como eu falei lá, ficaram 3 dias sem comer. Sentado no chão era sol. E estavam ali, irmão, se esse calor de Manaus é quente aqui, tem, como eu tenho, tem 2 sóis para cada uma pessoa, lá tinha 5 para cada um. E o pior, irmãos, lá era quente de dia e frio à noite. E frio à noite. E eles estavam ali. Não largavam o pé de Jesus. As pessoas largam o pé porque não tem um... O quê? O quê, Ed? O quê? Playground. Não tem playground na igreja. Não vou mais nessa igreja. Irmão, a gente tem que vir... Se alguma coisa que te traz a essa igreja que não foi o evangelho, seja maldito em nome de Jesus. A palavra de Deus é a prioridade nessa igreja aqui. A gente tem conforto, a gente dá o máximo que a gente pode. Mas não é isso que recomenda a igreja do Senhor. Se tiver condições de fazer um novo templo, um outro lugar, se Jesus não voltar, ele nos proporcionar essa oportunidade, amém. Mas se tiver como nós começamos aqui, a pregar se abanando, a gente vai pregar. A gente vai ouvir a palavra, porque o que nos recomenda aqui é o evangelho de Cristo. Não é esse evangelho Nutella que nós vivemos hoje, não. Se não tiver isso aqui, não tem. Foi embora a luz, não tem, não. Vou ligar aqui, botar no grupo de irmãos, estamos sem luz. Vai, todo mundo fica em casa, então volte. Não, irmão, vem ouvir a palavra. 5 minutos lhe edificam, 5 minutos constrói algo dentro de você. Seja o que for, vai construir. Porque se não existir, as pessoas não querem mais fazer sacrifício de louvor a Deus. As pessoas não querem mais ficar 1 hora sentado aqui para receber a bênção do Senhor. Mas se fosse ficar 3 horas para esperar um voo para ir para os Estados Unidos, ficava sentado. Lá no aeroporto, sentadinho. Não, eu vou para os Estados Unidos, vou ficar aqui, não vou abrir mão, não. Tá doido, meu irmão. Vai atrasar mais 3 horas, não tem problema, não vou perder a minha bênção, não vou perder a minha ida para os Estados Unidos, porque eu quero. Mas 1 hora na presença de Deus parece assim que, ai, meu Deus, o pastor passou. Eu já ainda ganhei tempo. Oh, glória a Deus, Deus é fiel. Só teve um louvor, irmão, eu tenho que entregar tal. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, assim, as pessoas já ficam, tá doendo. Mas ficar 3 horas, 4 horas esperando um voo, não fica. Se fosse para pegar um dinheiro lá, deixa eu ver, lá em Manacapuru a pessoa pegava até onde ia, mas ia para pegar um... Meu irmão, aqui você está ganhando vida. Aqui Deus está enchendo a tua alma, transformando o teu espírito. Deus está te fazendo crescer. As pessoas não querem mais isso. Querem sair de casa para sair. Hoje eu saí renovado. Vim enchi minhas vasilhas hoje. Enchi todas as minhas vasilhas. A pessoa seca durante a semana toda. Irmãos, Deus nos chamou para ser fonte a jorrar para a vida eterna, irmão. A gente não veio aqui para isso não, para encher vasilha. A gente veio aqui para adorar a Deus. A gente veio aqui para crescer na presença do Senhor juntos. A gente veio aqui para louvar o nome dEle, irmãos. É para isso que nós estamos aqui. Essa é a promessa de Deus. Esse é o mandamento de Deus para as nossas vidas. A pessoa, não. Hoje em dia, eu não quero mais isso. Não querem mais fazer sacrifício de louvor. É isso. Nós estamos vivendo, mas espiritualmente as pessoas estão indigestas com o evangelho.
estão com intolerância ao evangelho. Uma vez eu dei esse exemplo aqui. A pessoa ser intolerante à lactose. Eu acho que tem gente aqui que tem intolerância à lactose. Deve ter, geralmente tem, né? Intolerância à lactose. Quer dizer que a lactose é ruim? Não. A pessoa que é intolerante à lactose. A lactose não é ruim, porque eu tomo, não tenho problema nenhum com tomar um leite, não me faz mal. Mas tem gente que tem o organismo intolerante. Existem pessoas que são intolerantes ao evangelho. O evangelho é maravilhoso, mas as pessoas são intolerantes, não querem. Porque faz mal para elas, faz mal para o eu, para o ego. Então as pessoas não têm mais tolerância à verdade. Esse é o problema das pessoas hoje. Viverem esse evangelho Nutella. Infelizmente, estão vivendo hoje esse evangelho açucarado. E as pessoas que vivem esse evangelho açucarado, esse evangelho Nutella, elas se alimentam dessas coisas, essas pessoas que se alimentam dessas não têm mais amor, a não ser por si mesmas, são cheias de vaidades. Só querem aquilo que agradem a ela. Elas não têm reverência nem temor a Deus mais. As pessoas hoje estão indo aos cultos, irmão, como se estivesse prestando um favor para Deus. Aí eu vou porque se eu não for, meu irmão, aqui é lugar de congregação dos santos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Senhor, tu vai falar alguma coisa comigo. Pai, eu preciso de uma palavra hoje, tu vai falar comigo. Eu vou louvar o teu nome, eu vou engrandecer o teu nome. Eu quero te honrar, eu quero te magnificar, eu quero estar na tua presença. Eu quero exaltar-te, Senhor, com o povo de Deus essa noite. É isso que nós temos que buscar. Muitos estão aí, não buscam uma vida de oração. Mas vêm para a igreja não para orar, para buscar a Deus, mas tem uma vida de fofocação. Vem para ver o irmão, para falar, meu irmão, fulano é ruim, fulano é não sei o quê, fulano veste assim, fulano faz aquilo, fulano aquilo outro, e não vive o evangelho de oração. É isso. Infelizmente, muitos lugares estão assim. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, como eu falei assim, pois os homens serão o quê? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, não, porque negando-lhe, entretanto, o poder. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Alguma semelhança com a geração de hoje? Total. Hoje nós vivemos isso, irmão, nos últimos dias. Não tem para onde correr, nós vivemos os últimos dias. Assim é na vida real, irmão. Nós estamos vivendo isso. E assim como, irmão, que é interessante, assim como o excesso muito doce pode nos levar a desenvolver a diabetes, não é verdade? Se a pessoa comer muito doce, a pessoa desenvolve o quê? Diabetes. A glicose lá em cima. O açúcar lá em cima. Assim como pode nos levar a desenvolver a diabetes. E a diabetes pode levar o quê? A cegueira. A cegueira. E, por exemplo, assim é na vida espiritual. As atuais pregações e ensinamentos estão levando toda uma geração à cegueira. Excesso desse evangelho Nutella, excesso de doce, excesso de amaciamento do ego. Levando uma geração à cegueira espiritual. Eles não têm mais visto o que é certo ou errado, bem ou mal, santo ou profano, porque as pessoas estão cegas por excesso de açúcar espiritual, desse evangelho garapa que as pessoas estão pregando hoje. As pessoas estão cegas, pregando o evangelho do amor. Jesus é amor, Deus é amor, mas ele é justiça. Não teve ninguém que pregou mais sobre o inferno do que Jesus. Leia o Novo Testamento. Como ele pregou sobre o inferno. E as pessoas não querem mais ver isso. Só querem o Deus de amor. Infelizmente, nós vivemos isso hoje. Não querem mais um Deus que mostre o que é errado,
o que é profano, o que é mal. Não querem mais esse evangelho que nos mostra quem nós somos. Que nós possamos nos posicionar a um evangelho de salvação e transformação e não de emoções e barulheira, irmãos. O povo de Deus é o povo mais barulhento dessa terra. Mas não é esse evangelho repleplé, não, irmãos. Esse evangelho que está sendo pregado hoje, emocional. Nós nos emocionamos na presença de Deus, mas a nossa emoção nos faz ser transformados pelo Espírito Santo. Nós sentimos a sua presença, sentimento de entrega, de choro, é emocional, mas ele faz a gente ser transformado. Que nós possamos nos posicionar, que nós tenhamos forças para encarar as ordens de Deus, as ordens de Cristo e permanecer até o fim, que é o mais importante. Que nós não sejamos aquela semente que cai no espinho, aquela semente que cai na terra árida, mas que nós sejamos terra fértil na presença do Senhor. Irmãos, muitos de nós, quando eu falo nós, eu não estou me referindo só aqui a Fogo Vivo, eu falo nós que nos dizemos cristãos. Nós que nos dizemos cristãos. Muitos de nós, se vivêssemos na época de Cristo, até depois da morte de Cristo, não suportaríamos. Por causa da tribulação. Se a gente acha a nossa tribulação ruim, irmãos. No tempo de Jesus, irmãos, quando Jesus ressuscitou, ficou aquele 40 dias, foi assunto aos céus, os discípulos deram a vida por causa dele. Deram a vida, eles morreram por Cristo. A minha pergunta é, não responda, porque a gente faz pacto com Deus quando a gente responde. Fale com Deus. Você morreria por amor a Jesus? Você se entregaria por amor a Jesus? Você daria, por exemplo, um filho seu por amor a Jesus, como Isaac entregou seu filho ali por amor a Deus? Você faria isso? A minha pergunta hoje é essa. Nós vivemos o evangelho Nutella ou vivemos o evangelho da verdade? Que evangelho nós vivemos? Após a morte e ressurreição de Jesus, os discípulos foram encarregados de continuar seu ministério e espalhar as mensagens do evangelho pelo mundo. Você é responsável de levar o evangelho? Você é? Nós somos responsáveis. Eu não preciso ir para a China para pregar. Precisa ser todo mundo... Irmãos, presta atenção. Eu te ver como não tem lógica. Vou falar aqui de uma coisa que não tem muita lógica. Eu preciso ir pregar o evangelho no Nordeste, sendo que já foi todo evangelizado, tá, irmão? Só para... Todo ano eu preciso ir lá levar o evangelho. Quando tem um monte de ribeirinho aqui que precisa ser evangelizado. Quando tem a minha vida no meu trabalho, no meu emprego. Se Jesus chamasse todo mundo para viajar, quem era da Grécia ia para a Judéia, quem é da Judéia ia para... Qual é o sentido disso? A gente tem que evangelizar para quem precisa do evangelho. As pessoas têm que ser transformadas pelo seu testemunho. Eu não preciso estar viajando. Claro que Deus tem missionários, tem pessoas que fazem isso, tem chamados. Mas o nosso chamado é pregar. Pregar onde você está. Tem gente que quer viajar lá para a África do Norte, lá para a Coreia do Norte, mas não tem testemunho dentro de casa. Que evangelho é esse? Eu vou só lá morrer, irmão. E espero que seja salvo, que tenha Cristo no coração. Porque não adianta eu ir para lá, se eu não tenho um testemunho na minha casa, eu vou dar minha vida por Cristo lá fora? Não vou, irmão. Nós temos que viver o evangelho. Nós temos que ter um ministério de espalhar, porque o seu púlpito, nós estamos pregando aqui no púlpito, amém? Eu estou pregando aqui no púlpito, nesse momento. Mas o meu púlpito é aonde eu vou. É na minha casa, é no meu trabalho, é na minha escola, é na minha faculdade, é onde eu entro, onde eu saio. Ali é o meu púlpito, porque a minha vida é a minha pregação. É a minha pregação. E eles saíram para pregar, enfrentaram muitas dificuldades, perseguições, mas permaneceram fiéis a Jesus até o fim de suas vidas. A minha pergunta é, você morreria por amor a Cristo? Numa hora de adversidade, realmente? Porque a gente não vive isso ainda, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago, apedrejado aos 99 anos. Irmãos, tem gente que acha, eu estou velhinho, não preciso mais do seu testemunho, é importante o resto da sua vida.
Tiago foi apedrejado, André foi crucificado, Felipe foi crucificado, Bartolomeu esfolado vivo, Tomé foi empalado, Simão Zelote foi crucificado, Judas Tadeu morto a machadadas. João foi colocado num caldeirão de óleo fervente, sobreviveu e morreu de morte natural. Mas você já foi jogado num caldeirão de óleo fervente, sua pele toda saída? Jesus amado, por amor a Cristo. E a gente não consegue um olhar atravessado, alguém não me falou, falou comigo na igreja. Já acha que é o fim do mundo. Como é que eu posso dizer que sou cristão vivendo assim, irmão? Esse evangelho garapa aí. Que não consegue nem, porque o irmão não me falou, não falou comigo. Jesus amado. A gente está trilhando algo errado, irmão, se a gente estiver vivendo assim. Em nome de Jesus, você que nos assiste, você que está aqui, nós não podemos viver esse evangelho. Nós temos que ter prioridade na nossa vida. Prioridade é o evangelho, irmão. Prioridade é a palavra de Deus. Prioridade é viver Cristo. É prioridade. Eu vi umas frases tremendas. Davi, a gente não tem desculpa para Deus. Olha aqui. Davi teve uma nação inteira para cuidar, mas teve tempo para buscar a Deus. Daniel tinha um decreto que o impedia de adorar a Deus, mas mesmo assim priorizou seu relacionamento com o Senhor. Paulo e Silas, em meio a uma prisão suja, úmida e mal cheirosa, encontraram motivos para adorar a Deus. O problema não é falta de tempo, falta de motivo. O nosso problema é a nossa falta de prioridade. Eu não tenho tempo, eu tenho tanta coisa para fazer, irmãos. Os homens antigamente tinham tudo para dizer, eu não posso. Eles saíam, andavam quilômetros a pé para fazer a obra do Senhor. A gente tem carro e acha dificultoso vir para a igreja. A gente tem quem ajude, a gente tem, irmãos, não vou muito longe não vou muito longe não, o povo das antigas aqui, não são muitos mais, né, infelizmente, mas o povo das antigas aqui, irmão, vinham andando, desciam um mindu ali a pé, para vir adorar a Deus. Hoje a maioria aqui tem carro, tem como vir, e eu louvo a Deus que estão aqui, né, mas tem muita gente que tem condições, não, hoje eu não vou não, tá muito calor, o ar-condicionado lá não está rendendo muito, não, irmão, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, não vou nem falar. Deixa para depois esse negócio aí. Glória a Deus, irmão. As pessoas estão desmerecendo a prioridade da sua vida, despriorizando o que é prioridade. Adorar a Deus. Em nome de Jesus, que isso não seja esse o nosso problema, em nome de Jesus. Não adorar a Deus por uma eventualidade, por um imprevisto, não estar aqui por alguma coisa, não porque eu não posso, não, mas sim porque eu não quero, aí é difícil. Aí o Espírito Santo aí já está longe, está dizendo assim, olha filho, eu estou indo, eu vou fechar a porta, filho. Tu vai ficar aí mesmo? Tá bom. Jesus está anunciando, está falando, não faça isso, eu estou indo embora. Tu vai deixar eu ir embora? Vai. Depois eu te busco. Tu acha que busca, irmão? Cauterizou lá. Cauterizou. Não vai, meu irmão, não vai. Infelizmente não vai. Então que nós possamos priorizar, porque João 3,16 diz o quê? Vamos falar em coral? Vamos, todo mundo conhece, né? Em nome de Jesus, a igreja conhece João 3,16. Internauta, vocês vão ouvir, em nome de Jesus, bem bonito, para todo mundo ouvir. Vamos lá? Ô, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Não foi feio, foi bonito. Porque Deus amou o mundo, amou todos, de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. A minha pergunta é, ele morreu por todo o mundo, mas só é salvo quem nele crê. Quem vive a sua palavra tem que ser transformado para ter a vida eterna. Então não é evangelho garapa, irmão. Ele amou a todos. O amor não muda para com nenhum. Mas para ser salvo tem que crer nele e ser transformado por ele. Não tem como, irmãos. Não tem como. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Cuidado. Quando a gente acha que a gente é já o bonzão. Hoje eu estava comentando aqui no Ministério de Dança falando sobre rebelde.
Eu falava que ser rebelde não é discordar. Por exemplo, a pastora está pregando aqui, aí a pessoa fala assim, pensa assim, poxa, eu não concordo com isso que a pastora falou. Isso não é rebeldia, tá, irmãos? Você pode chegar comigo, ou com o líder, chegar com o pastor, pastor, a pastora pregou assim, e eu não concordei com isso que ela falou aqui. Chegou com o líder, ou chega comigo e fala, olha, pastora, eu não concordei com isso aqui que a senhora falou, a senhora pode me explicitar, ver qual, posso não ter entendido o ângulo, né? Porque humildade é tudo na nossa vida, irmãos. Humildade é tudo. E eu vou expor, ou o pastor, porque o pastor falou assim, você não entendeu? Eu posso chamar a pastora aqui? Pode. Vamos conversar aqui sobre esse assunto. Pá, pá, pá. Rebeldia não é discordar. Rebeldia é quando eu discordo e chego, Lucas, tu viu aquilo que a pastora pregou? Chama ali a Daniele. Olha, Dani, tu viu aquilo ali? Rebeldia é quando eu chamo os outros para a minha discórdia. Isso é rebeldia. Começa a contaminar as pessoas. Eu estou sendo rebelde. Eu estou levantando um grupo de encontro ao líder. Ou alguém. Isso é rebeldia. É a minha insatisfação eu trazer para os outros e levar os outros comigo. Isso é rebeldia. Como já teve várias rebeldias aqui, pela sua insatisfação, pelo meu ego e pelo meu eu, pela minha falta de humildade, por ser rebelde e soberbo, eu levo outros comigo. Se levou, é rebeldia. Eu vi um pastor falando assim, irmãos, uma vez chegaram comigo e falaram, pastor, eu não concordo com relação a esse negócio, por exemplo, digamos aqui, eu não concordo que a gente não faça ceia todo mês. Tem gente que não concorda com isso, mas a Bíblia não diz para a gente fazer todo mês. Ele faz isso em memória de mim. Eu não vi Jesus fazer um monte de vezes ceia, ele fez uma. Ah, eu não concordo que a pessoa... Pois, irmãos, tem na Bíblia que a pessoa só pode ceiar se for batizado? Tem? Não tem isso. Mas tem igrejas que adotam isso. E não concordam com que os outros... Aqui não, irmão. Se você se arrepender, é batizado em Cristo, você pode ceiar. Ah, ser batizado nas águas tem que... Irmãos, só posso ceiar se eu batizado nas águas. Não, irmãos. Não tem isso. Isso é de acordo com cada igreja. A gente faz ceia de surpresa, a gente faz ceia, tem um dia certo que a gente faz, que é justamente no memorial daquilo que Jesus deixou. Cada um tem um jeito de fazer. Agora eu falo assim, pastor, eu não concordo com não ter ceia todo mês aqui. Aí chega. Coitado do Lucas, vou pegar aqui outra pessoa. Celi, tu não acha estranho a gente não fazer ceia todo mês? Ah, isso é muito estranho, irmão. Sheila, acho que o pastor está equivocado aí, não está falando da santa ceia. É santa ceia, irmão. Aí começa a contaminar. Começa a contaminar. Esse pastor chegou e a ovelha veio com o pastor, não foi aqui nessa igreja não, tá, irmãos? Eu vi no Instagram um pastor falando que é aquele que, meu Deus, o nome do pastor. Em nome de Jesus, se eu não me lembro mais. Jesus amado. Uma forma briga que só comigo. Minha filha, você não lembra o nome, mas eu não lembro. Jesus. Eu me esqueci o nome dele. É bem conhecido. Ele prega muito. Ele emagreceu que só. Como é o nome dele? Isso! Luciano Subirá. Lembrei não. Eles vão lembrar para mim. Ele falou assim, que a pessoa chegou com ele e falou assim, pastor, eu não concordo com isso na sua igreja. Ele falou assim, irmão, se você não concorda, é um direito seu. Mas se você não concorda e quiser permanecer aqui, você fique à vontade, desde que isso fique só para você. Mas se você começar a discordar e levar outros, saia logo da igreja, porque senão é rebeldia. Exatamente isso. Exatamente isso. Se você não concorda, fique para você. Chega com o pastor, explica isso aqui, eu não concordo com isso. Explique para isso assim, assim, nós temos esse costume, é nosso costume isso aqui, porque a gente vê aqui na Bíblia assim. Agora, se eu quiser discordar, não tem ceia e começar a contaminar, aí você está sendo rebelde. Então, nós temos que ter muita atenção com relação a isso, tá, irmãos? Não sejamos rebeldes, na nossa insatisfação, cheguemos, vivamos a palavra. Se eu estou insatisfeito, chama a pessoa. E outra coisa aqui, irmãos, eu até dei esse exemplo hoje aqui. Evangelho Nutella, esse evangelho está sendo vivido hoje, assim, eu chego com o Sidney e falo assim, Sidney, o irmãozinho, minha irmãzinha ali falaram uma coisa sobre ti. Assim. Pá, né? Falaram isso da tua pessoa. Aí o Sidney falou assim, quem foi? Não posso falar não. Porque eu falei para o irmão e para a irmã que eu não ia falar.
Eu tenho um pacto com rebelde, mas não tenho um pacto com meu irmão. Cuidado. Eu vivo um evangelho que diz assim, Deus é às claras. Jesus falou assim, vocês são filhos do diabo, que é vosso pai. Se a pessoa veio falar, primeiro que eu não vou nem levar para o irmão, eu falo assim, meu irmão repreendido em nome de Jesus. Bora, vem cá, bora lá com o Sidney, vocês dois aqui, bora lá. Isso aí não está certo não. Não está certo. Dê nome aos bois, irmão. Jesus deu nome aos bois. Tá? Esse negócio desse evangelho Nutella hoje, eu não posso porque vai magoar o irmão e meu irmão, você está magoando é o irmão. Você está vivendo um evangelho que não é verdadeiro. É a verdade ou não é? Eu não estou falando para você ser o sal grosso dessa terra. Eu estou falando para você viver a verdade. A verdade tem que ser vivida. Tem que ser vivida. Seja verdadeira. A palavra de Deus fala assim, tem alguma coisa, vai, chama dois, chama-os para poder se retratar. Olha, está falando mal, bora lá. Você falou, ó, não seja ouvido do inimigo não, irmão. Porque se a pessoa veio falar mal de alguém para você, ela está dizendo que você é fraco. Se a pessoa está fazendo um pacto com você, ele está dizendo ele é fraco, porque ele está fazendo um pacto comigo, está ouvindo as minhas coisas e está se calando e não pode dizer nada. Eu falei assim, eu não faço pacto com o diabo. Eu não faço pacto com fofoqueiro. Fiz um pacto com Deus em primeiro lugar. E se eu não honrar o meu Deus, eu estou o desonrando e eu não vou desonrá-lo. Então, cuidado. Se alguém vier falar mal de você, não seja ouvido do inimigo. Não seja fraco para com Deus. Chegue com o irmão, olha, fulano falou aqui mal do Lucas. Vem cá, irmão, é sério isso? O Lucas fez isso? Então vem cá, irmão, vem cá. Não, não vou não, venha, você vai vir. Porque se você não vier, eu vou falar para ele que você falou. A pessoa vai ter que vir se retratar. E vai ter que conversar. Lucas, eu não entendi isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E tudo vai ser resolvido. Ou vai ser resolvido ou sai, né? Não tem como. Mas vai ser resolvido em nome de Jesus, porque é bíblico. Nós temos que viver o evangelho. Porque nós temos que entender, irmãos, que viver a Cristo não é um privilégio ter um ministério. Às vezes as pessoas olham para a gente aqui, é um privilégio. Não, um privilégio não, irmão. É uma responsabilidade. Todos nós aqui temos responsabilidade diante de Deus. Quando as pessoas entram aqui na dança, a primeira coisa que eu falo assim, olha, nós estamos aqui, é responsabilidade. As pessoas vão ver em nós agora quem nós somos. Nós temos que viver o evangelho como ele é. Assim, quando você aceita Jesus, você tem uma responsabilidade de as pessoas olharem para você e dizer verdadeiramente, esse se converteu. Esse é filho de Deus. Em nome de Jesus. Nós temos que viver o evangelho de Deus. Jesus nunca nos iludiu. Tiago 2, para já finalizar, porque mesmo com muito tempo, o tempo já passou. Glória a Deus. Tiago 2,18 diz assim, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago aqui, ele não está dizendo que ele é o bonzão. Tiago não está dizendo que ele é o cara. Entendam isso aqui. Ele está dizendo aqui, olha, você diz ter conhecido Jesus. Verdade? Mas você ainda anda da mesma forma e nada mudou em você. Tu tem fé, mas não tem obras. Tu diz conhecer Jesus, mas o teu andar, o teu proceder continua o mesmo. Esse é o evangelho Nutella. Eu tenho Deus, eu vou à igreja, mas eu não sou transformado. Nada mudou. Que você possa dizer, um dia eu conhecer Jesus, e você pode olhar para mim e ver que tudo em mim mudou. Eu tenho fé com obras. Ele me transformou. A fé que não se manifesta em boas obras é uma fé morta. A palavra de Deus fala em 2 Coríntios 13, 5. Examine que a fé que você tem é verdadeira. Uma fé com obras. Obras de santidade, de santificação. Que nós possamos viver essa obra de Deus na nossa vida. A fé de Deus em nossa vida. Que as pessoas possam verdadeiramente olhar assim, olha. Eu louvo a Deus, irmãos, assim. Eu vou falar pela minha vida. Tá? Eu não estou me exaltando em nome de Jesus. Quem me conhece sabe que eu não me exalto. Mas eu louvo a Deus pela minha família. Que as pessoas têm em mim como uma mediadora, têm em mim como uma pessoa, uma mulher de Deus. E isso Deus mostra para mim, para eu entender que, Senhor, eu estou no caminho certo. Estou vivendo o teu evangelho, porque eu não vi nunca ninguém falar assim, olha, essa daí se diz a pastora. Eu não vou chamar, porque se diz pastora, mas é mentirosa, canta música mundana, fala palavrão,
Não, irmãos. Eu procuro, não sou o santo, mas eu procuro me santificar, eu procuro viver, eu posso errar, eu posso até tropeçar, mas eu não tenho prazer naquilo que eu fiz de errado. Eu tento nunca mais fazer aquilo que eu fiz de errado. É isso que Deus espera de cada um de nós. Já peço ao ministério que vá subindo, por favor. Ninguém pode adorar a Deus do seu jeito. As pessoas acham que pode adorar a Deus do seu jeito. Uma vez eu dei esse exemplo aqui para vocês. Adorar a Deus do seu jeito. Esse evangelho Nutella hoje nos prega que nós podemos adorar a Deus de qualquer jeito, do meu jeito. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Nadab e Abiú morreram ao oferecer adoração que foi considerada estranha. Se o que vale é a intenção do coração, porque Uzá morreu ao tentar segurar a arca? Se o que vale é fazer a obra de Deus da maneira que quiser, porque Saul foi reprovado por oferecer sacrifícios a Deus na demora de Samuel a chegar? E se Deus recebe qualquer tipo de adoração, porque ele aceitou a de Abel e rejeitou de Caim? Não se engane. Tem atitudes que parecem corretas, mas Deus estabeleceu princípios que não podem ser mudados. Essa é a verdade que nós temos que viver. Irmão, nós não estamos aqui no culto para nos divertir. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Entenda o que eu estou falando, irmãos. Tem gente que quer ir para cultos para ter algo que chame a minha atenção. Entretenimento na igreja. Eu não estou falando de uma apresentação aqui, outra ali. Eu estou falando que todo culto tem que ter algo que chame aquele povo, senão o povo não vai. Nós não vamos aos cultos para nos divertir ou somente para nos instruir. Nós viemos aqui para nos instruir, sim, mas não é somente para isso. Mas nós estamos aqui para adorar ao Senhor. O culto foi feito para adorar a Deus, irmão. É isso que nós temos que entender. E eu dei esse exemplo aqui um dia desse. É uma responsabilidade individual adorar. Eu não tenho que esperar da Carol que está aqui ministrando louvor. Se ela não mover o meu coração, irmão, quem move é o Espírito que está dentro de mim. É quem me move a adorar a Deus. Se nós estamos aqui é para adorar a Deus. Eu não estou aqui para olhar para o irmão do lado. Eu vim aqui para te adorar, Senhor. Oh, Paizinho amado, eu estou aqui por causa de Ti, somente de Ti, Senhor. É para isso, e se eu falhar, porque eu que falhei, não foi o ministério, não foi o pastor que pregou, não foi a pastora que estava falando, eu vim adorar a Deus. É para isso que eu estou aqui na igreja. Se o serviço de adoração é falho para você, é você que falhou, irmãos. Ninguém pode adorar por ti. Eu não posso adorar pelo Lucas, eu não posso adorar pela Vitória, eu não posso adorar. Ninguém pode adorar por mim. Posso se transferir. A pessoa às vezes sente o espírito na vida do outro ser movido. Não estou falando disso. Mas eu não vim aqui para ter um sentimento, eu vim aqui para adorar. Eu adoro se eu não sinto. Eu adoro se eu não quero. Eu adoro em toda e qualquer situação, porque a adoração não se limita a louvar. A adoração é uma vida, é um estilo de vida. Eu vim aqui porque eu adoro a Deus. Eu não quero ir, eu vou assim mesmo, porque eu vou é para adorar. Não é porque eu estou sentindo arrepio na minha nuca. Isso é consequência. Eu vim aqui para adorar a Deus. Deus está falando para você, você deve fazer o seu próprio esforço para adorar. É isso que eu tenho que fazer. Nós queremos milagres. Quem quer milagre? Todos nós, Senhor. Mas o maior milagre é mudarmos o nosso comportamento. É mudarmos a nossa vida, é perdoar o irmão, é amar. Mesmo doendo, eu vou te amar. Isso é milagre. É a transformação do evangelho na minha vida. É o evangelho verdadeiro, não é o evangelho de amaciar o meu ego. Às vezes a gente quer ir além do que nós queremos ir além. Não adianta, irmão, você querer ir além se você não está disposto a entregar algo que nunca entregou. Eu só posso ir além se eu me dispor, eu entregar algo que eu nunca entreguei. Se eu quero algo diferente, eu vou fazer algo diferente. É isso que Deus espera da nossa vida. Que nós vivamos o evangelho verdadeiro. Porque as pessoas estão trocando, estão se confundindo, podemos assim dizer, o evangelho da pregação com autopromoção.
O evangelho do louvor, pregar a palavra através do louvor, irmãos. Com técnica, eu vejo tanto técnico falando, é porque o louvor, aquela igreja, irmão, Jesus era assim, na palma. Louvavam a Deus, terminava aquela pregação, eles cantavam um hino e adoravam a Deus. Não tinha reverberização, não tinha não sei o que eu não sei nem o nome dos aparelhos, e não tinha isso, irmão. Isso é sentir, tem glória a Deus, se não tem, vai assim mesmo. Porque o importante é louvar, o importante é alcançar o trono de Deus com a nossa adoração. As pessoas estão preocupadas com o palco, quando estão esquecendo do púlpito. Nós estamos aqui para adorar, entregar, afinado ou não, nós estamos aqui para louvar. Não vou deixar de louvar porque aconteceu algo errado. Louve, o importante é louvar. As pessoas estão confundindo tudo hoje, estão trocando. Que nós possamos viver o evangelho do Senhor na sua totalidade. Que nós possamos, que você possa entender. Escute bem a palavra, a música. Essa música que nós vamos cantar hoje aqui é uma música que nós iremos, no final do ano, dançar. Mas tem tudo a ver com esse evangelho Nutella, contra o evangelho da verdade. Preste atenção na letra dessa música, para que Deus possa falar com você e você não fique satisfeito com o açúcar que estão lançando hoje nas igrejas. A verdade, todos falam que querem a verdade, mas eu vou falar com sinceridade. Muitos preferem se enganar com a mentira, porque não suportam a verdade. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai sem a verdade. Aleluia. A verdade é que Jesus está voltando e muitos estão brincando com a sua salvação. A verdade é que estamos alegando, amar Deus que nunca vimos, sem amar o nosso irmão. A verdade é que pregamos santidade, com tanta eloquência, mas sem santificação. A verdade é que tem gente confundindo, ministério e chamado, com louco promoção. A verdade é que crucificamos Deus, com tudo que nas obras de unidade de poder. Mas a verdade nos falta sinceridade, para pedir a Cristo que aumente a nossa fé. Se o povo quisesse a verdade, aceitaria Cristo e não a Barrabás. Se o amor fosse maior que o dinheiro, tudo não entregaria aquele que se amar. Se a verdade fosse a prioridade, até nossa mensagem teriam que mudar. Calaríamos a nossa vontade e ouviríamos o que o céu falar. A verdade, ninguém vem aqui sem a verdade. Como que grande de verdade, o que adianta o meio em sua mão, se na sua adoração não houver sinceridade. A verdade não falar, a verdade não ofertar, fechar os olhos para o meu nome e adorar. Seja verdadeiro, o meu altar, eu não farei o meu nome, eu não mandar. A verdade não palavra, a verdade no louvor, a verdade quando orar e usar o meu trono, é chegar até a cruz e entrar no caminho, receber a vida e viver a verdade. Jesus é a verdade. A verdade é que Deus ama a verdade, e a fidelidade agrada o seu coração. A verdade é que a mentira só brecha para o diabo fazer festa e causar. A verdade é que a mentira só brecha para o diabo fazer a festa e causar destruição. A verdade é que Deus está irado com o que é irado da mentira e o crente é pelo ímpio mentiroso. Mas o pior é que também é mentiroso com o nome de crente. Não tem mentira santa e nem mentira do bem. Mentira é mentira e nunca vai abençoar ninguém. A verdade, ninguém
quero um povo que me ame de verdade. Lugar de cantar o hino de sua dor, e a sua adoração não é sinceridade. A verdade condenar, fechar os olhos para o meu nome adorar. Seja verdadeiro, construir o meu lugar. E não vale o meu nome se eu não mandar. A verdade na palavra, a verdade no amor, a verdade quando orarem ao usar o meu nome. Você vai ter aquilo que está no caminho. Receber a vida é viver a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade, Ele é a verdade, Ele é a verdade. Jesus é a verdade. A minha pergunta para finalizar aqui é: quantos vão viver a verdade? Pode estar. Quantos vão viver a verdade? Amém. Nós possamos viver na totalidade da verdade de Cristo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ministro Lucas.